A psicanálise no Brasil tem uma história bastante longa em quanto a temporalidade cronológica e também tem uma história bastante densa. Justamente por isso é que nós hoje vamos a tentar conversar com Geraldino Ferreira Alves Neto sobre como é que foi, como é que era fazer psicanálise, como é que foi fazer formação, como é que se organizaram os diferentes grupos lá nos anos 70, 80, 90 e no início do século XXI. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Boa tarde, Geraldino. Olá, boa tarde. Tudo bem, Daniel? É um prazer, primeiro, estar conversando com você. Mais meu. É um prazer pela sua generosidade, que sempre é totalmente visível para todos nós. E também porque é um prazer porque, de algum modo, o seu percurso pessoal diz a respeito de uma parte bastante importante da história da psicanálise no Brasil. Você é natural de Minas Gerais. Sim. Foi em Minas Gerais que fez seu curso de psicologia. Sim. No final dos anos... 68, começou no famoso 68. Em 68 começa seu curso. Qual é seu primeiro contato com a psicanálise? Faz o curso de psicologia, mas psicologia e psicanálise não são a mesma coisa. Sim. Qual é seu primeiro contato com a psicanálise? Bom, eu fui procurar o curso de psicologia pensando que ia estudar psicanálise lá. Aham. Mas não estudei porque lá não havia isso. Era só psicologia bem experimental, bem behaviorista e tal. Era psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais, Sim. em Belo Horizonte. E era experimental, era laboratorial. Porque a profissão de psicólogo no Brasil tinha sido reconhecida recentemente naquele momento. Foi em 62, eu comecei o curso em 68. Então era uma profissão nova. E os cursos de psicologia não havia aqui, então estavam começando. E ninguém sabia como organizar um curso de psicologia. Então mandaram importar dos Estados Unidos os currículos de psicologia de lá. Foi tudo assim, foi tudo experimental, cheio de laboratório, coisa do tipo, né? E eu não tive nenhum acesso à psicanálise ali como eu esperava. Mas até teve um fato interessante que teve um dia que eu falei, eu vou começar a ler então, ninguém fala nada, eu vou começar a ler Freud. Né? E me caiu nas mãos, nem sei como, a psicopatologia da vida cotidiana. Eu comecei a ler aquilo, eu achava graça, eu achava, que bobagem, que história é essa? Achava estranho. Achava estranho, e eu achava, às vezes assim, até bem ingênuo, mas não, foi meu primeiro contato assim, com a psicanálise, mas logo pela psicopatologia da vida cotidiana. É claro que mais tarde eu fui reler isso com outros olhos, né? E com outra cabeça. Então foi por aí, passei esse tempo todo na psicologia sem tirar nenhum proveito disso. Não sei que perdi, bom, nunca trabalhei como psicólogo, não tive assim, não era essa a minha intenção. Bom, mas terminado o curso, eu imediatamente me mudei para São Paulo. Sai de Belo Horizonte e vai para São Paulo. Fui para São Paulo. Aí começo a trabalhar num curso de psicologia, que estava se formando também, lá no ABC Paulista e tal. Mas aí eu estava já estudando psicanálise. Bom, então foi quando começou esse meu interesse. Agora eu vou procurar a psicanálise propriamente dita. Onde que tem isso? Aí fui procurar, queria fazer os cursos onde se dava psicanálise, chamava psicologia clínica. Eu queria ir para a clínica, não tinha outro interesse. E na USP de São Paulo não tinha pós-graduação em psicologia clínica. Na Católica de São Paulo também não tinha. Coisa estranha. Campinas tinha, então, a PUC de Campinas. Então eu me inscrevi aqui no curso, né? Eu acho que aí começou então essa minha história com a psicanálise, que eu acho muito curiosa, pelo seguinte, eu tive muita sorte. Vou dizer que tive muita sorte que
Anos 74, 75, a psicanálise lacaniana estava chegando ao Brasil. Estava começando naquele momento. E eu fui justamente dar de cara com pessoas que eram lacanianos, ou estavam também começando a estudar Lacan. Aqui, então, em Campinas, era Luiz Carlos Nogueira, que era professor na USP, lá de São Paulo, e aqui também na PUC, e ele já tinha um pouco mais de avanço na teoria lacaniana. E um psicanalista daqui de Campinas, Durval Quequinato. Durval Quequinato. Ele tinha estado em Paris antes, passou um tempo na França, estudou um pouco lá. Se não me engano, ele fez até algum contato, tem alguma análise com o próprio Lacan, eles se encontraram por lá. Então, o Durval dominava mais a psicanálise, né? Bom, além dele, teve também Miguel de la Puente, que era um psicanalista da IPA. Né? Mas ele se interessou por Lacan, até fez um curso comigo no início, ele ficou todo entusiasmado. Enfim, eu imagino, eu estava começando também. A gente ia trocando o que podia, o que a gente sabia. Muito bem. Aí, como Luiz Carlos Nogueira era também professor lá em São Paulo, e lá tinha um grupo, que aliás foi formado a partir daí, o grupo de Campinas, os três que já citei, também com dois do Recife, que era o Jacques Laberge e Ivan Correia. Era um grupo que, ao mesmo tempo, começava no Recife. E a gente tinha contato. Tínhamos também contato com um grupo no Rio de Janeiro, que era o Magno, Máximo Dias. Sim. Um sujeito que veio da área de letras, sabia muito bem toda a questão da literatura. Ele fundou lá, então, também um grupo lacaniano. Junto com a Beth Mila, ela estava lá também na época. Então lá juntamos mais esses nomes importantes aí. E todo mundo unido. A gente fazia encontros. Ou seja, que havia pessoal da Recife, vinha do Recife, do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, Campinas. Tudo ao mesmo tempo. E era gente que estava super interessada, que já conhecia bem Freud, já conhecia a psicanálise, a maioria deles, pelo menos, né? Anos 74, 75. 74, 75, é. Olha que interessante, o Lacan já estava falando lá de James Joyce, na França, em 75. E aqui que material chegava? Nada, não chegava. Esse era o problema, a gente não tinha onde recorrer. A sorte é que quando saiu um seminário em Paris, quando era lançado lá, a gente comprava imediatamente, que tinha uma livraria francesa em São Paulo, que importava tudo, assim como 1 mês, 2 meses estava aí. Então a gente comprava sempre os originais em francês. E a gente lia aquilo e ia tentando entender, tentando ampliar um pouco, fazer a ligação com Freud, ler Freud de novo, né, de uma outra perspectiva. Então foi um encontro, melhor, um início de encontro lacaniano, que eu acho que foi esse momento que o lacanismo começou no Brasil. Né? Porque havia um percurso de história da psicanálise, mas vinculado a outros clínicos. A outros clínicos, dominava, né, a psicanálise kleiniana. Kleiniana, que depois, um pouco mais para frente, começou a ficar muito, mais ou menos forte também em bio. Então, a psicanálise bioniana. Mas, uma vez que o Lacan começou a ser difundido, ele foi dominando o cenário. Foi dominando, porque as pessoas viam ali muito mais coerência, muito mais profundidade, né? Uma vasta teoria, toda coerente com Freud. Sério, foi muito bonito. Então, hoje ainda está assim, né? A Rudinesco mesmo fala que os 2 países, talvez, do mundo mais lacaniano são o Brasil e a Argentina, né? Ou melhor, trocando a ordem, a Argentina primeiro. Que foi de lá que vieram os grandes nomes também da Argentina. Quantos... Você se encontra com alguns argentinos aqui também, em São Paulo? Alejo Viviane, o Ricardo Goldenberg, quem mais? Passou também uma mulher, psicanalista, não estou lembrando o nome dela, um pessoal que vinha da gente, e todo mundo, a gente... Fundam um grupo aqui, naquela época. Como se chama o grupo? Então, eu acho que o nome que mais predominou foi Centro de Estudos Freudianos. Centro de Estudos Freudianos. Centro de Estudos Freudianos. Então, esse congregava praticamente esse pessoal todo. Né? E era um grupo grande, a gente se reunia com frequência e lia, estudava, discutia. E o Luiz Carlos Nogueira
como que fazendo ali o papel do mais um daquele grupo, ele coordenava tudo. E tinha contato com a França nessa época? Ah, Jacques Lacan estava vivo, né? Não, bom ter lembrado que desse grupo de vários personagens lacanianos que eu estou citando aqui, alguns iam fazer análise na França. Aham. Marcava-se uma época do ano, sei lá, 15 dias, um mês, ficavam lá, faziam análise todo dia, mais de uma vez por dia. Depois passava o resto do ano aqui, voltava para lá. Então tinha esse contato, né? E começou a surgir também a vinda de vários franceses aqui para o Brasil. Bom, o Jacques Lamillère era muito conhecido, muito com... Naquela época você tinha contato com Jacques Alain Miller. Miller, ele vinha muito aqui. O outro era Alain Gros-Richard, também vinha com certa frequência aqui. Então a gente tinha contatos bons, sim, e conversava com eles. Como eu falei, a língua francesa não era um problema para o grupo, não sei explicar porquê, mas coincidência. Todo mundo entendia, falava, ainda dava para tirar algum papo interessante com os franceses. Então eles foram enriquecendo a gente aqui, sempre trazendo coisa nova, o que imagina. Então, de alguma forma, esse grupo se articulava também, não só aqui, Recife, Rio, Sim. São Paulo, Campinas, sino também com a Argentina e com... Argentina, fomos com a a França. alguns congressos lá na Argentina, Aham. que eu participei, inclusive, lá, foi muito interessante. A gente ia lá, eles vinham muito aqui. Bom, então, esse grande grupo acabou formando, né, um centro, que é o Centro de Estudos Freudianos, que foi esse primeiro impulso, mas a gente fazia congresso em vários lugares. Fizemos congresso no Recife, congresso em Brasília, congresso em São Paulo, né? Então, o desenvolvimento era muito rápido, aquele crescia porque tinha um tesão naquilo, todo mundo querendo aprender. Lacan. Como é que era fazer formação e fazer análise no final dos anos 70, então. 80? Então, formação, a gente fazia assim, tinha muitos grupos de estudo. Todos nós tínhamos grupos de estudo com todo mundo, com um, com outro, né? Fazíamos jornadas, né, de psicanálise, dávamos seminários, fazíamos, enfim, congressos, é assim que a gente ia. Né? E começaram a surgir textos escritos, já daí. Tem vários textos do próprio Oscar Cesaroto, do Márcio Peter, são dessa época. Cesaroto tinha chegado à Argentina. Tinha chegado à nos anos Argentina, 70, exatamente. E também fazia parte desse grupo. Eu fazia parte desse São grupo Paulo. também, em São Paulo. Então a gente escrevia alguns artigos no jornal, né? Uma vez aconteceu um fato curioso. Nós escrevemos um artigo para a Folha de São Paulo, aquele caderno, a Folha Mansa você nunca deve ter conhecido. E o artigo era sobre Totem e Tabu. Mas só que nós, que já tínhamos esse espírito bem brincalhão, né, brasileiro, demos o título de Totem e Tatu. Brasileiro. Claro. Totem e Tatu. Bom, publicou o artigo na Folha. Aí tinha um famoso jornalista, gente, como é que ele chama? Um famoso jornalista, Paulo Francis. Aham. Não sei se você conhece, Sim, Paulo conheço. Francis. Caiu de pau em cima de nós. Uns psicanalistazinhas aí, kleinianos, ele falou, ele chamou a gente de kleiniano. Kleiniano. Que não sabem nada, escreve Totem e Tatu, mas não é isso. Não entendeu. A gente riu até, sabe? E olha, foi uma diversão a gente ser chamado de psicanalistinha. Eles que chegaram aí agora, não sabe nada. E como é que foi fazer análise naquela época? Ah, sim. Então, bom, eu tive a sorte, né? De pegar dois que estavam vindo de fora. Aham. E para eles sair muito bem. Caligares, excelente cara, enfim. Você fez análise primeiro com Igual do Aloysio. Aloysio, Primeiro com o Aloysio. Né? Depois com o Caligares. com Caligari. E teve episódios assim, muito curiosos da análise, mas isso aqui não é fácil, né? É análise didática. Bom, os outros eu não sei como é que se arrumavam. Cada um procurava. Por exemplo, o Márcio era muito procurado, o Oscar Cesaroto era muito procurado, o Alejandro Viviani também era procurado, porque aí começaram a vir os brasileiros, né? Os foram juntando. Aí não tinha esse problema, porque que eu tive. Eu conhecia todos os pioneiros. Certo. Então ficava
meio assim, sem jeito de pedir para eles. Porque na época de Freud, como todos eram conhecidos, muitas vezes algum fazia análise com outro, mas era amigo. Exatamente, Há um problema, não, entre amizade e ser analista em algumas situações. Exatamente. Por isso que aquele momento lá do Hélio Pellegrino foi interessante. Né? Ele disse, olha, uma coisa é fazer amizade, é ser amigo, outra coisa é fazer análise. Bom, ele preferiu ser amigo do meu irmão, porque já conhecia mais ou menos, se deram muito bem, trabalharam juntos, ralaram. Então pediu fazer análise com Hélio Pellegrino no Rio de Janeiro. O Pellegrino, mas lá no Rio de Janeiro, não, eu quero você como meu amigo. Preferiu ser seu amigo ou ser seu analista. Isso foi muito interessante. Mas então, era assim, as pessoas tinham que escolher alguém. Se tivesse alguém desconhecido, mas depois que vieram se aproximando e se juntando ao grupo, eram desconhecidos, não participaram desse momento inicial, que foi assim, uma efervescência muito legal. Essa anedota, essa história de seu irmão com Hélio Pellegrino foi em que ano, mais ou menos? Deixa eu calcular. Deve ter sido 72, 73 por aí. E ele vai fazer análise com, então? Com a Katharina Kemper. Katharina Kemper. Era uma psicanalista alemã que veio para aqui fugindo lá da guerra, né, daquelas coisas. Então, e ela tinha uma clínica social? Tinha, que até hoje existe, a clínica social Ana Catarina Kemper. Ela havia fundou. Clínica social década, Na época, década de 70. o Hélio fazia parte, Eduardo Mascarenhas, o João Batista, eles subiam as favelas do Rio de Janeiro. Fazendo psicanálise. Fazendo análise. Subiam lá e ia conversar com o pessoal, faziam umas pequenas reuniões. Vocês têm algum problema aqui? Qual o problema de vocês aqui e tal? E das primeiras vezes que eles foram lá, o pessoal respondeu, não, estou precisando de uma escadaria, aqui está faltando escada. Claro. Na favela, nós vamos tentar arrumar uma escada, né? E foi surgindo, né? Isso deu uma repercussão na mídia muito curiosa. Os jornais do Rio de Janeiro começaram a criticar muito a clínica social do Rio de Janeiro. E qual era o argumento deles? Gente, por que pobre não tem inconsciente. Pobre não tem inconsciente? Não, o que vocês estão fazendo lá? Mas quem que dizia isso? A imprensa, os jornais. Né? Os jornalistas falaram, vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo? Por que vocês vão para lá? E Hélio Pellegrino e Katharina Kemper, eles, com seu grupo, eles iam para... Iam para a favela. Olha, e conseguiram coisa. Então, eles atendiam esses pacientes, é claro, tudo de graça. O princípio deles era, não tem nem preço simbólico, né? É de graça mesmo. Sabe? Então, os analistas se dispunham a isso, né? E além disso, né, eles tinham também uma militância política muito interessante. Pouco depois, começa a ditadura. Não era a história do psicanalista neutro, não. caro, que não. Eles faziam isso já lá nos anos... Sim, eles escondiam fugitivos da ditadura. Pessoas que a ditadura está querendo pegar, eles levavam para casa. Ou seja, o compromisso era um compromisso, era firme, digamos. Exatamente. E o Hélio Pellegrino, uma vez até, foi preso. Agora, essa é outra história muito interessante, né, do Hélio Pellegrino, porque sabe-se lá por que cargas d'água Hélio Pellegrino se tornou muito amigo de ninguém menos do que Nelson Rodrigues. Um cara de direitona, um quadradão de primeira, né? Um conservador. Né? Mas os dois eram amicíssimos. A única comparação que eu posso fazer é entre o Freud e o Oscar Pfister. Né? Um avesso do outro, né? Um pastor protestante, o outro não tinha nada a ver com religião. E os dois eram amicíssimos, um era compadre do outro, se recebiam na própria casa, passavam férias de casa do outro, enfim. Tinham discussões de alto nível, né? Inclusive com relação ao livro sobre o futuro de uma ilusão, né? Porque o Pfister, você sabe, ele respondeu aquele livro e falou que o Freud escreveu um folheto, né? Um panfleto, aliás, um panfleto. E o Nelson Rodrigues, amicíssimo do Hélio Pellegrino, um totalmente de esquerda militante, o outro totalmente... O Nelson Rodrigues era amigo dos militares todos, inclusive dos presidentes da República na época, que eram militares. Quando ele queria falar com um dos presidentes da República, ele não tinha negócio de agendar, mandar cada... Ele pegava e ia lá, quero falar aqui com fulano. E era assim, né? Muito bem. Agora, como é que funcionava aquela amizade? Que os dois discutiam o quê? Discutiam, claro, política, né? Discutiam a religião, discutiam teologia, que o Hélio Pellegrino também era um cristão convicto, além de tudo. Ele era.
E eles discutiam, mas aonde que eu vou chegar, que eu tinha aludido há pouco, aí um detalhe foi o seguinte, o que levou o Hélio Pellegrino à prisão? Aham. O grande amigo, muito amigo, né? Nelson Rodrigues, um dia inventou de publicar uma crônica, que ele publicava todo dia, mas na crônica ele falou do Hélio Pellegrino. Ele falou que o Hélio Pellegrino era comunista e tal, coisa, mas era uma pessoa muito boa, mas era comunista. No dia seguinte foram pegar ele em casa, levar para a cadeia. Bom. Por uma crônica publicada. Uma coisa assim, sem nenhuma outra intenção maldosa, não. Ele falava boca e rosto, né? Falava de tudo. Quando o Nelson ficou sabendo que o Hélio estava da cadeia, ele foi lá em Brasília. Chamou lá o presidente, não sei qual que era da época, ele escuta. Vocês prenderam o Hélio Pellegrino? Não pode fazer isso. O presidente falou assim, você mesmo denunciou ele como comunista. Aqui, comunista é assim, na cadeia mesmo, né? Aí o Nelson fez todo lá um arrazoado com o presidente. Falou, não, é o seguinte, olha, vamos fazer, solta ele. Eu me responsabilizo. Pode soltar. Eu cuido de comunista. Deixa comigo. Não, isso aqui foi modo de falar, expressão, né? Foi modo de expressão, né? Então, aí os caras acabaram soltando ele, né? E o que aconteceu depois? Por acaso, numa daquelas avenidas beira-mar lá do Rio, vinham em sentido oposto o Hélio Pellegrino e o Nelson Rodrigues. Se encontraram, pouco depois que ele tinha saído da cadeia. O que você acha que aconteceu? Se abraçaram, numa boa. Oi, amigo e tal. Aí o Nelson, desculpa, eu te chamei de comunista. O Hélio falou assim, escuta, mas eu sou mesmo. Não tem problema, não. Continuaram amigos. Bom, olha o que era a psicanálise. Mas falando no Hélio Pellegrino, ele tem outro momento importante, né, dentro da mídia brasileira, sobretudo carioca, né, que foi quando apareceu aquele famoso caso lá daquele psicanalista Amilcar Lobo. Você deve ter ouvido falar dele. Amilcar Lobo. Ele está citado, inclusive, no dicionário de psicanálise da Elizabeth Rudinesco. Sim. Amilcar Lobo, ele era formado na IPA. Aham. Pompa e circunstância. Tá? Toda coisa da análise didática, 4 anos aqui, 4 anos ali, que a casa toda está formado lá. Mas ele era de formação médica inicialmente. Não é que na época da ditadura os militares convidaram ele para assessorar as torturas que iam ser feitas com os presos políticos e ele aceitou. Ele aceitou. Então ele trabalhava lá, vendo o pessoal fazendo a tortura, ele ficava calculando como médico até onde podia ir a tortura, para o cara não morrer. Só não deixa morrer, porque aí é coisa complicada. Ele trabalhava nisso, um psicanalista da sociedade, né, da IPA. Bom, alguém descobriu, alguém denunciou, ele uma vez uma pré-reunião na televisão. Ele foi chamado para fazer uma entrevista na televisão. E durante a entrevista, uma mulher que estava na plateia se levantou, por favor, dá licença, quero falar. Esse cara aí é torturador, ele me torturou quando eu estive lá, né? Ela tinha passado por ele. Aquilo foi um escândalo, né? Um psicanalista, né? Bom, depois que correu o processo, ele foi expulso da Sociedade de Medicina, foi expulso lá da Sociedade de Psicanálise, mas olha, agora, olha a coragem do Hélio Pellegrino, né? E fez também um famoso artigo no jornal, onde ele chamou os barões da psicanálise. Esse pessoal, né? Que tem poder, que tem hierarquia, que se julga ao máximo, né? Mas não serve para nada. Bom, y então, ahí en esa época, era época de ditadura militar, por un lado Amílcar, por otro lado Hélio y también los grupos, ahí es que llega también a psicanálisis lacaniana, entonces, a retomada de Freud, ahí aparecen algunos franceses, también aparecen otros argentinos que estaban fugindo de otra ditadura lá. Mas os argentinos que vieram para o Brasil vieram com um cabedal maravilhoso de conhecimento de psicanálise. Eles estavam muito à frente da gente, mas nem tinha comparação. A gente aprendeu muito com eles. O Oscar Mazzotta, né? Ah, sim. Oscar Mazzotta foi quem, de algum modo, introduz
O Oscar Cesaroto foi aluno do Oscar Mazzotta. Ah, isso eu não sabia. Então, foi uma contribuição muito importante para nós aqui, né? E eles estão até hoje, você está aí agora se juntando a eles, né? Até hoje sendo-se um esteio da psicanálise, sobretudo lacaniana, com toda uma teorização aprofundada, segura e tal, né? Aí você estava trabalhando nos anos, metade da década de 70, então estava trabalhando em São Paulo e vinha para estudar para Campinas. Vim estudar para cá. Como é que depois você vem para Campinas? Então, como o Durval Quequinato era um dos professores da pós, e ele tinha aberto aqui em Campinas uma associação, a ACP, Associação Campinense de Psicanálise. Que é até hoje. Até hoje, ela já existia até hoje. E como eu tinha muito contato com ele, um dia ele me mandou um convite que eu fiquei assim, mas que isso? Falou, olha, vem aqui para você atender pacientes aqui em Campinas. Eu falei, mas como? Ninguém me pediu, ninguém me chamou, ninguém me demandou. Não, você vem porque eu não estou dando conta, tem muita gente querendo fazer análise aqui, todo mundo queria fazer análise com ele. Eu não dou conta, vem para cá e você atende as pessoas aqui. Eu falei, Durval, mas acontece o seguinte, mas a transferência é com você, comigo. Não, mas vem assim mesmo, eu acabei vindo. Durante algum tempo, então, eu tinha consultório em São Paulo e em Campinas. Né? Então, aí, eventualmente, eu frequentava, era lá até que eu trabalhava, era na casa que a CP existia e funcionava. Nessa época, eu também tomei conhecimento aqui do grupo do Mauro Mendes, né, que era escola de psicanálise, não lembro o nome, que agora é a Tiquê. Né? Esse grupo aí também tinha algum contato lá com eles. Mas eu tinha sorte de encontrar gente boa para todo lado. Eram os anos, mais ou menos? Agora que ano que vai ser isso? Deixa eu ver. Que você fazia esse já estava São Paulo. Já estava no final do século passado, né? A gente falar de século passado, mas era verdade. Porque até no final do século passado, em 1993, foi que aconteceu o famoso episódio lá que o Miller chegou aqui no Brasil, foi em São Paulo, convocou todos os lacanianos, tinha uns 3 grupos lacanianos, convocou sem falar para que era, a gente foi, boa novidade. Chegou lá, eu vim dissolver aqui todos os grupos lacanianos. Ele veio dissolver? Ele veio dissolver, sem falar nada com ninguém, monocraticamente, sem pedir opinião. Como dissolver? Com que autoridade? Não foi ele que fundou, não foi ele, né? Então foi. Bom, eu estava no anfiteatro lá, cheio de gente, está todo mundo lá. Eu imediatamente levantei e fui embora, eu nunca mais tomei conhecimento. Que ele falou assim: eu vim agora fundar a Escola Mundial. Eu não estou interessado nisso, não. Até porque nessa época já tinha havido um movimento lá no Rio de Janeiro que foi mantido pelo Magno. M de Magno. M é Magno Máximo Dias. MM é aquele. Então, isso foi em 85. Em 85 a gente já tinha recebido aqui um monte de franceses que vinham, traziam contribuição, porque a gente não sabia, estava certo, né? Mas o Magno começou a pensar assim, já se passaram 10 anos, já está suficiente essa vinda dos franceses aqui. Uma espécie de uma colonização, né? Aí o Magno teve a ideia de fazer um congresso que ficou famoso e nós fomos lá participar. Foi uma festa. O nome do congresso era Congresso das Bananas. Congresso das Bananas. Né? Congresso de psicanálise. Certo. Um anfiteatro muito grande, onde tinha bananas de fato, né? Vegetais. Vários pés de banana ali, enfeitando, decorando aquilo, né? Mas a ideia era outra, né? Era de dar banana para os franceses. Né? Claro. Você conhece o gesto, dar banana. Olha, chega, não precisa de vir mais aqui. Então, o que aconteceu? Aí nós ficamos mais como que aliviados, até porque nesses 10 anos a gente sabia bastante já. Nesses 10 anos a gente sabia bastante coisa. Bom, mas daqui a pouco eu vou entrar no outro campo, que seria a sequência disso. Como é que, pelo menos para mim, né, foi a formação. Né? E que eu acho que não foi só para mim. Porque aí nós ficamos independentes dessa visita aí dos franceses. Então, o que aconteceu? A formação, eu vou falar por mim, porque é como eu senti isso, né? Em 75,
chega aqui, melhor, é impresso na França o seminário número 1, em 75. Lacan já estava lá no 23. Então a gente recebe o seminário em francês, porque a tradução demorou 5 anos. Mas chegou em francês, dizia, livraria cultura, não, na livraria francesa a gente comprava. Bom, eu li o seminário 1 e me invoquei com um significante. Isso me acompanha 40 anos. Um determinado significante que o Lacan falou no seminário 1 e que eu não entendi, também não dei muita importância, mas aquilo ficou, tá aí, ficou empacado ali. É a palavra Calembour. Calembour. Eu sabia razoavelmente francês, nunca tinha visto essa palavra, mas que diabo de Calembour? E você vê no seminário 1, lá mais para o fim, ele fala dessa palavra dizendo que Calembour é uma homofonia entre duas palavras do alemão, uma é Wort, que é palavra em alemão, e a outra é Ort, que é lugar em alemão. Então, o Lacan fala, isso aqui é uma homofonia, mas homofonia dentro da mesma língua, duas palavras em alemão. Aquilo para mim não soa muito grande coisa, mas achei esquisito. Aí eu começo a procurar nos dicionários. Não achava lugar nenhum. Ou melhor, achava, mas não do jeito que eu queria. Porque a minha intuição foi o seguinte, quando saiu o seminário 3, aí foi uns 8 anos depois, saiu o seminário 3, psicose. Bom, aquilo foi um desmonde, uma palavra meio estranha, né? Porque o Lacan, ao falar sobre a psicose, bom, ele começou o ensino dele pela psicose, não pela neurose. Mas aquele seminário é tão bem feito, tão profundo, tão articulado, tão, sabe, assim, coerente. Pô, todo mundo aprendeu psicose com o seminário 3 do Lacan. E totalmente freudiano. Foi muito bonito aquilo, né? Ora, no seminário 3, o Lacan utiliza algumas vezes de novo a palavra Calembour. E agora? Calembour. Né? Mas não explica o que é Calembour. Né? E eu procurando, vou para cá, nos dicionários não tem nenhum dicionário de psicanálise que coloque essa palavra, que grava a palavra Calembour. Não tem. Bom, eu fiquei, não, eu quero descobrir isso. Porque a sensação que eu tive foi o seguinte, que essas figuras de linguagem que o Freud usou muito, que o Lacan usou muito, que nós todos usamos muito, elas são muito variadas, são muitas. Trocadilho, jogo de palavras, Calembour é um deles, tem o xiste. Quando eu li, no seminário 3, a frase do Lacan era assim, um Calembour pode ser a cavilha de um sintoma. Não sei se você já leu essa frase lá. Um Calembour pode ser. Eu falei, pode? Por que pode? Porque no Freud, o Freud fala também do Calembour, viu? Eu descobri no Freud, tem a palavra Calembour lá. Qual o livro? Nos xistes. Mas tanto o Freud como o Lacan juntam todas as figuras de linguagem como se fossem tudo sinônimo. Eu falei, não pode ser. Não é sinônimo. Até por causa dessa frasezinha, assim, o Calembour pode ser a cavilha de um sintoma. Eu falei, mas o que o Freud falou é que o xiste é a cavilha do sintoma. O xiste sempre tem relação com o inconsciente. Se ele coloca que o Calembour pode, não é igual ao xiste, porque o xiste é. Bom, essa foi a minha elucubração por aí. Não encontrava em lugar nenhum nenhuma possibilidade de fazer sentido nessa história aí. E eu fiquei com isso, décadas. Mas eu descobri que, por exemplo, no dicionário português do Wise, dicionário da língua portuguesa, grande dicionarista que é o Wise, tem a palavra Calembour em português. Aí esperei a tradução do seminário 1, fui lá ver como é que o cara traduziu. Traduziu por trocadilho. Falei, não é trocadilho. Por que não pôs Calembour? Tem em português. E a palavra existe na língua portuguesa? Existe na língua portuguesa, só que escreve diferente, que em francês é O-U-R, né? E nós só U-R. Mas está na língua portuguesa. Muito bem. Aí eu falei, não, tem coisa aí. A ordem, o que eu queria questionar, exatamente o que eu falei há pouco com vocês, é o seguinte, a ordem pela qual os seminários do Lacan foram traduzidos, ou foram publicados, melhor, eu achei totalmente estúpida. É muito estúpida. Isso dificultou muito. E eu fiquei enroscado com isso, porque
A ordem, ele fez o número 1. Fez o número 3. Até aí, tudo bem. Inclusive, no original, a palavra Calembour, tal. Depois, vai sair... Tem outra no o 11, vai sair o 17, o 20 e sai o 23. O seminário 23, 20 anos depois do seminário sobre as psicoses, depois do 3, né? No seminário 23, que é o do Joyce, e isso é outra coisa que está me deixando invocado. Eu tenho estudado muito Joyce, tenho lido muito, tudo que cai na mão, mas agora tem coisas, agora já tem. A minha tese é que não se pode colocar todas as figuras de linguagem como sendo sinônimos. Isso o Freud fez, o Lacan também fez. Eu escrevi então um artigo chamado Estruturas de Linguagem e Estruturas Clínicas, fazendo uma listagem de quais são as figuras de linguagem próprias da neurose, próprias da perversão, próprias da psicose, próprias, não sei, eu que estou definindo isso, mas eu vejo no Lacan. Por que no seminário 3 ele falou Calembour? Bom, aí sai o seminário 23. Esse, então, bagunçou totalmente. Eu acho que foi péssima a escolha do momento de colocar esse seminário. Estava todo mundo com aquele Lacan todo ortodoxo, bonitinho, do seminário 3, tudo bonitinho, tudo certo, tudo comprovado cientificamente. Vamos falar assim, né? Bom, aí veio o 23, bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Quando eu li o 23, eu falei, gente, agora... Porque, bom, o Lacan... já estava no outro momento, a tal história. Quantos Lacans teve, né? Ninguém duvida que teve um Freud só, foi o Freud do começo ao fim. Mas Lacan tem gente que fala que foi um só. Tudo bem, há que respeitar. Tudo bem, vira ali uma unidade, uma maneira, um desenvolvimento que justifica ser um só. Eu acho que muita gente acha que são dois, pelo menos. O Lacan do simbólico e o Lacan do real. O próprio Miller, li recentemente, fala que são 3 Lacans. Além do Lacan do simbólico, o retorno ao Freud. Por que chama retorno ao Freud? Tem o Lacan do real, que vê essa segunda parte a partir do 10, do 12, 13, por aí, que é real. E o que é real? O Lacan nunca explicou direito também o que é. Você falou, ninguém sabe, ele mesmo fala que ninguém sabe, não existe, não dá para a gente falar sobre isso. Bom, agora veio o real, outro momento. Aí ele coloca no seminário 23 os mesmos, exatíssimos, os mesmos que tinha colocado no seminário 3. Só que não significa mais a mesma coisa. É isso que me invocou, olha. E você vai fazendo todo o estudo enquanto, bom, Lacan morre na década de 80, então Sim. você começa estudando Lacan com o ensino do primeiro Lacan. Primeiro Lacan. Assim, quando Lacan já estava em seu último... Pois é, quando a gente conseguiu... E aqui vai chegando um material e outro. E outro, exatamente. Quando a gente começou a estudar, nos primeiros anos, era uniforme, era um estudo assim, linear, perfeito. Né? Então, uma coisa só ia enriquecendo mais a outra. Mas quando sai o seminário 23, ele pega os mesmos conceitos lá de 20 anos atrás, claro, do seminário 3, e fala de forclusão, do nome do pai, fala tudo isso que tinha falado lá no Xereba, lá pegou super bem. Aí começa. Aqui agora com o Joyce, o que aconteceu? Ele fez uma prótese, não, como é que chama? Prótese. Ele fez uma prótese. Prótese de quê? Uma prótese do nome do pai. Se ele construiu uma prótese do nome do pai, quando você coloca uma prótese é onde falta alguma coisa. Você perdeu uma perna, você põe uma perna de pau, é uma prótese. Então você põe uma coisa onde não estava. Ora, se ele fez uma prótese do nome do pai, ele está dizendo que o nome do pai não estava. Você não precisava fazer prótese. Se ele estivesse lá, não tinha que fazer prótese. Depois, com a outra palavra que ele utilizou, o pai do nome. Ele criou o pai do nome. Ele fez uma suplência. Suplência é outra coisa. Está faltando, você vai lá e supre. Né? Então, todo o raciocínio no seminário 23 é assim, que o Joyce não tinha o nome do pai. Portanto, voltando ao 3, ele era psicótico. Mas no 23 ele não é psicótico, apesar de tudo isso. Gente, vai entender uma coisa dessa, né? Então, eu ando brincando dizendo que o seminário 23 é o avesso do seminário 3. É o avesso do Lacan. E ele reformula a sua clínica a partir daí. Aí vem lá, olha, eu fiquei assim,
besta de ver, no Seminário 23, o número de nós borromianos que ele desenha, 100, mais de 100. Para quê? São 3, depois acrescentou mais um, que aliás o Joyce que teria feito essa invenção, um quarto nó, né? Tudo para suprir o quê? O nome do pai. Mas se o nome do pai não estava, é psicótico, porque ele falava, não, psicótico é sempre. Você não muda de estrutura. Né? Aí, no meio do seminário, lá que ainda faz uma pergunta, fala, Jaime Joyce era louco? Caramba, e não responde também, né? O que é ser louco? Não é uma estrutura clínica nova, porque as 3 são famosas. Né? A loucura não consta também nos grandes dicionários. Eu procurei todos os dicionários, não fala loucura. A única que cita a palavra loucura é a Rudinesco, mas ela fala, isso aqui é um conceito da psiquiatria. A loucura. Não é da psicanálise. Então, para que perguntar no seminário sobre Jaime Joyce se ele era? Eu acho que ele era. Mas a loucura não tem nada a ver com psicose, é essa a questão. Então, acho que o Lacan fez uma confusão, um embaralhamento aí. Bom, e eu continuei assim em suspensa. E agora? O que eu vou concluir disso? O que aconteceu? Depois do seminário 23, com esse rolo todo que o Lacan fez, sai publicado o seminário 6, depois do 23. Processo do meu desejo. Como é que chama? O desejo e sua interpretação. Ora, desejo é uma forma de estrutura clínica que se chama neurose. Desejo. Muito bem. Depois de ter falado tanto da psicose, que ficou muito claro, agora vem desejo. Aí eu fui curioso. Peguei logo o original, quando apareceu, quero ver o que ele fala agora, qual é a figura de linguagem. E o que ele põe no seminário sobre desejo? Jeu de mots. Jogo de palavras. Isso! Maravilha! Agora sim, jogo de palavras. Esperei a tradução. Demora os 2 anos. Agora vai mais rápido. Uns 2 anos demora a tradução em português. O cara fala jogo de palavras. Gente, não dá. Não dá. Melhor, jogo de palavras. É isso. O trocadilho ficou lá no 3 para a psicose. O jogo de palavras ficou no 6 para a neurose. Ótimo. É isso. Bom, agora onde é que entra o Jaime Joyce? Eu tenho lido algumas... Lido não, porque não dá para ler tradução do Jaime Joyce. Você lê um parágrafo e acabou, larga. Basta, já leu o livro todo. Um parágrafo, é tudo igual. Mas os especialistas em Jaime Joyce, que não são psicanalistas, que estudam Jaime Joyce, que traduzem Jaime Joyce, acabou de sair uma nova tradução agora da Dirce Valtric, né? Em 2022. Todos eles falam, olha, o Lacan também, mas o Jaime Joyce usava calembur o tempo todo. Então ele define o que é o calembur. É o que está no Jaime Joyce, que o Lacan também cita. E que tentou imitar no Seminário 24. E que não é um trocadilho. Não é trocadilho. Aquilo é calembur. O que eu atualmente defendo como sendo um calambur? Calambur, calembur em português. É aquilo que o Lacan fala assim, no Seminário 20. Ele dá toda a dica, mas você tem que ir lá e puxar. O que o Lacan, para mim, chama, ou definiria como calembur, é o que ele chamou de homofonia translinguística. Agora faz sentido o primeiro seminário lá, o Seminário 1, que ele falava de homofonia, mas era linguística. Era da mesma língua, 2 palavras alemão. Agora não. O Jaime Joyce inaugurou um outro tipo de escrita que é uma homofonia translinguística. Isto é, sabendo 63 línguas, o cara sabia. Estudou com os jesuítas, num colégio, né, famosíssimo, um ensino perfeito, maravilhoso. O cara tinha uma erudição assim. 63 livros, o que ele faz? Ele pega o som de uma palavra de uma língua e escreve aquele som na outra língua, mas com os caracteres da outra língua. Por exemplo, tem uma frase lá que, aliás, eu me orgulho, né, modéstia à parte, de ter conseguido traduzir uma frase, uma única. De Joyce. Do Joyce. Um trechinho que eu li, falei, gente,
E eu consultei os tradutores que estão aqui no Brasil, eles não deram a mínima, não sacaram nada. Eu dou como certeza que a minha tradução está certa. Né? Uma frase é assim: From Vale com dois S, From Vale Maraia, tu gracia plaina, dormimus eco. Não sei se você sacou de alguma coisa. Não. Então, Como você traduziu? não, eu tenho a tradução aí, até no artigo que eu fiz, eu cito as duas traduções que não tem nada a ver. Uma até falou que o cara estava dormindo roncando. Eu falei, roncando, dorme eco, porque tem eco, da eco está roncando. Mas, gente, está na cara. Vale. Agora vem aqui, tem que saber um pouco de latim também da coisa. Vale, em latim, é equivalente a ave. Então, se ele escreveu vale, é a mesma coisa que ave. Ave. Segunda palavra, maraia. Que diabo de maraia? Pelo seguinte, que em inglês não existe Maria, existe Mary. Certo. Em inglês só escreve Mary. Se você escrever Maria, eles vão ler Maraia. Então ele sacou o inglês, vai ler, então vou escrever Maraia. Quando devia ser, então, Ave Maria. Ave Maria. Gracia plena. Gracia plena. Dominus teco. Caramba. Não é isso? Bom, mas aí tem que saber qualquer coisa menos inglês. Para poder entender. Mas não, o pior é que o inglês dele não é inglês de fato. Não, é um irlandês, que também é muito peculiar. É gálico, né, que chama lá, é gaélico. E parece que os irlandeses têm um modo brincalhão. Eles brincam com a linguagem. Então, olha, depois que eu li essa sequência toda, e saquei, eu acho que eu saquei o que é o Calembour. Por que o Lacan fala disso só na psicose? Tudo bem. Porque a psicose tem neologismo, a pessoa cria palavras, mas é diferente nos psicóticos e no James Joyce. Nos psicóticos, eles criam palavras que não existem em lugar nenhum. Não é um pedaço de uma língua contra outra, é uma língua nova. Está lá o Xereba, você não sabe o que é aquelas coisas que ele falava, né? Está aí a Estamira, né? Certo. A Estamira, você conhece o filme dela, né? Conheço. Quando ela fala dos trocadilos. Parece trocadilho, mas não é trocadilho, porque o que ela fala com vários significados diferentes. Então é diferente, né, o neologismo e aquilo que o James Joyce faz. No James Joyce não é neologismo. É um pedaço de uma palavra, com um pedaço de uma língua, com um pedaço de outra palavra, noutra língua. E a homofonia. Aqui. A homofonia. Por isso ele é diferente, o trocadilho. Sim, é diferente. Exatamente, da piada, da anedota, do desejo, tudo diferente. É só ali que a gente vê isso no Joyce. Né? Então, o Joyce, inclusive, aconselhava as pessoas a lerem o texto dele em voz alta. Claro. Porque é mais o som do que a grafia. Na grafia você não pega nada. Lê em voz alta, isso é francês, isso é alemão. Porque o Lacan fez lá no Lindbergh, é alemão. Seminário 24. Um beviste. E tirou do alemão e escreveu em francês. Um bewusstsein, um bebê. Sabe? Então é assim, né? Eu acho que o James Joyce, primeiro, ele não é psicótico, porque logo que saiu o Seminário 23, a maioria dos lacanianos interpretou que o Joyce era psicótico, que o Lacan estava provando que ele era psicótico. Quem comenta isso muito bem é Colette Soler. Colette Soler falou, esse texto do Lacan, o Seminário 23, levou praticamente todos os teóricos lacanianos e a maioria dos psicanalistas lacanianos a ver naquele Seminário 23 uma declaração de que o Joyce era psicótico. Por quê? Fala em nome do pai, fala em forclusão, fala em suplência, fala em prótese, fala em quarto nó. Ele criou... O que é isso? É tudo referência à psicose. Sim. É a forclusão que está em jogo. São os mesmos conceitos do Seminário 3. Mas em nenhum momento do Seminário 23 ele fala que ele era psicótico. Isso é interessante. Quando eu vi isso na Rudinesco não, como é que chama? Colette Soler. Porque eu já tinha lido o Seminário 23. Eu achava na minha cabeça que o Lacan tinha falado lá claramente que ele era psicótico. Aí surgiu um grupo que está atualmente comigo fazendo um cartel, e nós lemos de novo. Ele não fala, em nenhum momento fala de psicose.
Aí alguém foi lá nesses buscadores que tem na internet e procurou a palavra psicose. Ah, apareceu, achou. Achou a palavra psicose. Sim, mas não estava falando que o James Joyce... Ele estava, era citando a tese dele, da neurose, como é que é, paranoica. Sim, o problema da personalidade. Personalidade, essa paranoia, né? E ali falava a psicose paranoica. Psicose paranoica e sua relação com a personalidade. Está vendo? Falou psicose, mas não está falando do James Joyce. Está citando o livro dele, o título do livro dele. Então, ele não fala de psicose. Mas aí então fala de uma outra clínica. É outra, exatamente. É por isso que eu falo que é o avesso. Né? A primeira é a clínica do simbólico. Eu acredito nisso, que tem esses dois Lacans. O primeiro eu acho que merecia ir para o altar. O cara, nossa mãe, que perfeição, que profundidade, que clareza. Como é que vai se dando essa descoberta desse Lacan nos anos? Nos anos 93 você disse que vem Miller e dissolve os grupos lacanianos. Lá de Campinas. Em São Paulo. São Paulo, Campinas, em São Paulo. E se fazem diferentes grupos, continuam diferentes Continuando, grupos de psicanálise. Aí uma parte se divide, né? Uma parte que eu considero, não sei se é impressão minha, que eu considero que é uma parte bem menor, do pessoal da clínica do Real. Que mantém, que você tem que fazer uma clínica do Real, segundo Lacan. Mas o Miller fala de um terceiro, isso eu não sabia, nunca tinha ouvido falar. Então, teria um terceiro Lacan, que se chama da psicanálise absoluta. Falei, o quê? Isso não sei. Absoluta eu conheço, é uma vodka, tem uma vodka muito boa. Que se chama absoluta. Não sabia. E os grupos que se fazem aqui em Campinas? Campinas. Está a ACP, que você vem por convite do Urvali, que começa a atender, e ao final você vem... Eu também frequentei depois o grupo do Mauro. O que hoje é Tique. Que hoje é Tique. Depois que o Miller dissolveu tudo lá, eu vou entrar, não vou me filiar necessariamente, não, mas eu vou frequentar. Né? Ir assistir alguma coisa, participar, eventualmente ser convidado também. Então, eu acho que essa diferença, né, entre 1, 2 ou 3 Lacans, a Michele, por exemplo, Michele Faria, defende a ideia que só teve um. Bom, ela pegou o seminário do primeiro ao último e viu ali uma certa unidade. Eu acho que é a partir do seminário... Qual foi o seminário que eu vi que foi esse momento da ruptura? Seminário 9, identificação. Bom, ele acho que nem foi publicado ainda, né? Já foi publicado? Ainda não foi. Pois é. Eu tenho um texto lá um texto do Recife, eu li esse seminário e achei esquisito. A primeira parte, que está falando de identificação, foi mais ou menos no sentido de identificação freudiana, coisa do tipo assim, né? Então, a primeira parte do seminário eu considerei como fazendo parte do primeiro Lacan. Mas a segunda parte já não era. Começa com a topologia, e aquilo ali virou uma matemática, né? Claro, ele introduz um debate com a filosofia analítica, inclusive, não? Com o nome próprio. Não, eu achei que não é legal. Então, o Lacan, bom, ele tinha direito de tomar o rumo que ele bem entendesse, né? Mas que eu acho que ele é contraditório, o segundo com o primeiro, né? Porque, aliás, outra coisa importante aqui, outra descoberta que eu fiz recentemente, relendo, por acaso, o seminário 10. Não, desculpa, seminário 20, em Cor, sobre o gozo, aquela coisa toda. Nesse seminário, antes, portanto, do 23, antes do James Joyce, o Lacan fala do James Joyce. E fala de uma maneira seguinte, que o que o James Joyce fez, ele pergunta, lá no seminário, não sei a propósito de quê? Qual é a do Joyce? O que o Joyce fez foi exatamente o que nós analistas fazemos, tirando novos significados dos significantes que vão ser trabalhados, né? Então, o que ele coloca no Joyce é daquelas figuras de linguagem que é o lapso. Ele fala claramente que o que o Joyce fez são lapsos. Lapso da neurose. Lapsus falis, companhia limitada. E diz que o discurso do Joyce é literalmente o mesmo que nós analistas fazemos, é o discurso analítico. Se é discurso analítico, tem subjetividade, é o discurso da subjetividade. Não pode falar que o cara desse é psicótico. Então, nesse seminário 20,
Para mim, aquilo é a definição em si, que o James Joyce é neurótico. E eu termino, até um artigo que eu escrevi com isso, eu falei, olha, o que é o James Joyce? É um gênio da linguagem, é um gênio do simbólico. Não é do real, é do simbólico. É tanta língua junto que é mais simbólico do que isso. Né? Depois é só um livro dele que é assim. Os outros não. Dublinense não é assim, o Retrato do Artista Conduzido não é assim. Qual é outro? O Gato e o Diabo. Conhece o Gato e o Diabo? Não. Livrinho para criança, desse tamanhozinho assim, o livrinho. Umas 10 páginas. Que ele escreveu para o netinho dele de 4 anos. Uma linguagem de criança. Como é que o cara desse é psicótico, né? Ora, tirando aí o detalhe que ele teve uma filha que era de fato psicótica. Né? Então é possível que ele tenha aprendido muita coisa sobre a linguagem com a filha dele. Né? Mas é só o último livro que tem aquele estilo. Só o Finnegan's Wake. Mas por que ele escreveu o Finnegan's Wake? É aí que está a questão. Né? Então aquilo foi uma espécie de uma revolta, né, que ele teve com as duas coisas mais importantes da vida dele, que eram a igreja e a Inglaterra. Por quê? A Irlanda foi sempre submissa ao Império Britânico. Ele era militante político. Ele falou, não aguento isso, não pode, a Inglaterra não pode ficar aqui sufocando a Irlanda, tem toda uma tradição tão bonita. Né? Então, ele foi contra a própria Inglaterra e escrever em inglês daquela maneira é uma maneira de, ele fala claramente, de acabar com a língua inglesa, ele quer acabar com isso. Está acabando com a Inglaterra. É um ato de rebeldia, um ato rebeldia, exatamente. É uma revolta. Uma revolta. Aliás, a última tradução dele, que eu citei há pouco, da Dirce Valtric, ela colocou o seguinte título: Finnegan's Revolta. Gente, esse revolta tem a ver com essa história, dessa revolta, né? Essa revolta. Então, ele se revoltou contra a política da Inglaterra e se revoltou contra a Igreja Católica. Ele foi educado pelos jesuítas, uma educação primorosíssima. Mas por quê? Porque a Igreja apoiou a Inglaterra da separação da Irlanda. Então, ele cortou com tudo, né? E você, digamos, considerando ser um lacaniano, como é que você fez a sua transmissão em seus grupos? Em psicanálise, bom, quem conhece um pouco a história da psicanálise aqui no Brasil, você sabe que você formou muitos analistas. Sei. Sabe qual foi a minha sorte? Eu volto a falar que é a minha sorte. Quando eu comecei aqui em Campinas com o Luiz Carlos Nogueira, com o Durval Quequinato, então o método que ele estava usando para aquele curso de pós-graduação era levar ao mesmo tempo Freud e Lacan juntos. Eu achei isso maravilhoso. Porque tem gente, eu vou estudar primeiro 10 anos só de Freud, depois não sei quantos de lá. Não, você começa logo com os dois. É muito mais bonito, muito mais profundo, você vai comparando com o outro. O que o Lacan falou disso, o que o Freud falou, o que tem a ver isso com isso, de onde que ele tirou, e o Freud... Então, eu sempre segui esse método. Aliás, o livro que eu escrevi, né, sobre psicanálise é 12 lições sobre Freud e Lacan. 12 lições, de 2017? 2010. 10. No 2017 saiu uma nova edição, 2010. Né? 12 lições sobre Freud. Eu sempre ensino assim, olha. Aliás, quando eu era professor, lá em Ruiz Ramos, do ABC Paulista, eu fui professor no curso de psicologia. Logo que eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar assim, não tinha trabalho. E eu já começava a colocar algumas noções do Lacan. Os professores me criticavam. Você não pode ficar botando Lacan aqui, não é para aluno de graduação. Não é para aluno de graduação. Não tem época para você aprender Freud, Lacan ou James Joyce. Você aprende quando você se interessa. Você pensa, então, eu comecei desde lá, levando sempre junto Freud e Lacan. Então, por exemplo, né, pega narcisismo no Freud. Vê tudo lá. Agora, estádio de espelho. O estádio de espelho faz você voltar o tempo todo para o narcisismo. Então você vai e vem, Freud, eu acho muito mais bonito assim, mais profundo. Né?
Então, E esse é o tipo de transmissão que você faz nos anos 90, 2000, sim. 2010? Foi sempre assim. Bom, não sei se eu estou entendendo bem a sua pergunta, mas eu responderia o seguinte: toda transmissão que eu tento fazer é só do primeiro Lacan. Do primeiro Lacan. O segundo eu não acho. Não, o negócio do real, tenha paciência, o Nobo Robiano, aquela coisa, aquelas figuras doidas. Para que isso? Porque isso que é? Isso é matemática. Aham. Isso é matemática. Topologia, aonde se situa a topologia? É na matemática. Ora, a matemática é uma ciência exata, aliás, exatíssima. Portanto, o discurso da matemática é o discurso da objetividade. Não tem sujeito nenhum ali. O número não tem subjetividade nenhuma. Por que você vai querer botar a psicanálise ali engessada dentro de uma matemática? Não. Freud nunca falou de matemática, que eu lembro, que eu saiba, não estou com organização. Nem precisou, e para quê? Então, eu acho que a matemática, segundo Lacan, só veio conturbar o primeiro, que foi muito bem organizado. Honra seja feita. Esse eu defendo com unhas e dentes. Eu prefiro seguir esse caminho. Aqui em Campinas existem vários grupos lacanianos, tá? Ainda está a associação, está a TIQUE, está a CP. A CP. Aí tem uma outra. Associação Livre, a TIQUE. Tem mais uma. Tem o IPEP, que também... Bom, mas o IPEP, o Francisco sempre foi lacaniano e freudiano, né? Então, quer dizer, e são lacanianos, sim. Cada um tem seu grupo, mas a gente fazem entre... Sim, mas a gente faz parcerias. Isso. A gente faz parceria numa boa, não tem problema. Não se trata de correntes antagônicas. Não, ninguém briga com ninguém, a gente vai tomar cerveja junto, não tem problema não. Eu acho que é isso, psicanálise é isso, né? É interessante, porque aí os grupos foram se formando, intuo eu, pela relação de transferencial. Transferencial. E exatamente. Quando havia trabalhos conjuntos, por exemplo, políticas da psicanálise, que foi um evento que foi Teve um congresso, foi todo mundo. Todo mundo, juntos, sim. Tem o Cine Debate. Também. Vai a TIQUE, vai a CP, vai a Associação Livre. Ótimo, por que não, né? Café Lacaniano, que ficou agora meio parado por causa da pandemia aí, né? E também o Cine Debate parou também, mas está sendo retomado. Eu digo que é interessante porque é uma experiência onde, depois da morte de Lacan, parece que há, digamos, uma divisão na França que repercute aqui no Brasil, na Argentina, e há assim como que lacanianos de um lado que não se falam com lacanianos de outro, e a experiência que há aqui em Campinas não foi é tão legal isso, a gente poder compartilhar, gente. E a gente aprende entre nós. Todos aprendem, é uma vantagem que a gente tem. Ninguém é dono da verdade de uma, mas eu sou certo, você está errado, não tem nada disso. Então, eu acho que o lacanismo está muito bem no Brasil. A quantidade de livros publicados, né, de psicanalistas lacanistas que escreve, nossa, é muito, não tem problema, não falta mais. Né? Mas eu já entrei até no Google buscando o tal do Calembour, não tem nada de novo. O Calembour me implicou. A gente terá que escrever sobre o Calembour, então. Não, até eu fiquei surpreso esses dias. Eu vou lá no Google ver se tem alguma novidade. Achei o meu artigo lá sobre o Calembour, botaram não sei quem. Aliás, foi de uma revista aqui da Unicamp, que é a revista de filosofia da Unicamp, publicou um artigo meu sobre o Calembour. A revista, ela é online, né? E aparece lá o artigo. Mas eu já mudei algumas coisas que eu escrevi lá, eu estou sempre mudando. Qual foi o seu último livro? Até parece que eu tenho a coleção, só 2. Não, mas você Minhas obras completas. Você tem uma série de textos? Texto tem muitos, Mas eu vou fazendo, vou publicando e nem sempre um bate exatamente com o outro, que eu vou avançando aqui, porque eu pego uma coisa nova, eu coloco lá, né? Mas o último... Porque o de 12 Eleições é um livro que não é só o livro, está aqui, sino que também está na África. Sim. E que é o trabalho que começou lá. A Helena Lima, junto com você, com Christian Dunker e com outros. Aliás, está um movimento muito bonito isso aí. Isso. E eles estão trabalhando em Moçambique,
diria mais do que Moçambique, Outros países em outros países de língua, de língua portuguesa, está exatamente. trabalhando psicanálise a partir desse livro, entre outras coisas, mas a partir desse livro, As Doce Lições de Freud. Eu tinha escrito um outro livro antes, o primeiro não foi esse não. O outro foi sobre cinema e psicanálise. Cinema e psicanálise. Esse foi de 2001. E lá foi uma história também um tanto curiosa. O que é cinema e psicanálise? A história é a seguinte, eu nunca fui expert de cinema, psicanálise é meu hobby, mas cinema eu sempre admiro, gosto muito. Mas, vou lembrar mais ou menos a data, o livro saiu em 2001, então no final do século passado, aí, final da década de 90, uma colega psicanalista lá de São Paulo, chamada Samira Chalubi, né? Foi ela que introduziu toda essa história da semiótica e psicanálise. O curso de semiótica lá na PUC, né, que até hoje funciona, semiótica e psicanalítica, foi ela que introduziu. E ela entendia bem de semiótica e tal. E um dia ela resolveu fazer um evento, aí, sei lá, uma espécie de um congresso sobre psicanálise e cinema. Tudo bem. Ela programou, então, vários cineastas para serem debatidos lá. Um deles era o Wim Wenders. Eu nem estava sabendo que aquilo ia acontecer. Alguns dias antes do evento, ela chega para mim e fala, escuta, o cara que ia falar sobre o Wim Wenders desistiu. Eu quero que você fale para mim. Eu falei, Samira, eu não entendo nada desse cara. Não sei, nunca li nada, nunca estudei. Eu assisti 2 filmes, naquela época eu assisti 2 filmes dele só, que era o Paris, Texas, que eu adorei, muito bonito, entendi tudo, e processo não, Asas do Desejo, aqueles anjos, aquilo eu não entendi nada, isso aqui eu não entendi nada, sabe? Como é que eu vou falar sobre esse cara? Não, mas você é meu amigo, você tem que quebrar esse galho, eu não tenho outra pessoa, não posso deixar esse buraco lá no Congresso. E falou, Samira, tá bom, eu vou topar. Eu tinha uma semana para preparar o assunto e começar a estudar o Wim Wenders, caramba. Imagina, sair atrás, né? O que eu pude fazer. E até que o pessoal gostou um pouco, né? Eu comentei mais no Paris, Texas, que eu tinha assistido, e gostei muito da ideia, né? Bom, algo que não era o meu hobby, que não era o meu interesse naquele momento, acabou que eu acabei gostando. Sabe de uma coisa? Eu vou continuar estudando Wim Wenders. E continuei por minha própria conta, sem nenhum outro, né? Aí comecei a frequentar o Instituto Goethe, lá de São Paulo, tinha tudo, biblioteca, os filmes, todos os artigos de jornal, livros, tudo a respeito do homem aí, né? Então, o Wim Wenders me pareceu o seguinte, o percurso do Wim Wenders me parece um percurso psicanalítico. Eu fui vendo isso pelos filmes, pelos temas dos filmes. Eu falei, isso aqui dá um artigo, eu vou escrever. Bom, acabou saindo um livro. Né? Então, o percurso do Wim Wenders ele se fez em 3 períodos. Todos os intérpretes dele falam isso. Então, é claro que foram 3 períodos bem marcantes. O primeiro período foi na Alemanha. Ele se formou lá na primeira turma da faculdade de cinema. Tinha isso na Alemanha. Ele se formou lá e começou a fazer os primeiros trabalhos dele, né? E o filme que mais se destaca, né, nesse, além de outros muito interessantes, bem tanto primitivos, mas o filme que se destaca mais é O Medo do Goleiro Diante do Pênalti. Olha só o título. O Medo do Goleiro Diante do Pênalti. Né? Que em Portugal tem outro título, aliás, o título de Portugal me incentivou mais. Em Portugal é A Angústia do Goleiro Diante do Pênalti. A angústia, aqui tem. Vamos lá. Né? Bom, a história, não sei se você conhece, né? É um jogo de futebol onde não sabe nem quem é que está jogando, não tem nome do time, não tem placar, não tem nada. Você vê os jogadores andando para lá e para cá, a bola rolando para cá, né? E as pessoas comentando entre si o seguinte, olha, para a gente ver uma boa partida de futebol, não é interessante você ficar olhando os jogadores, onde é que eles vão, onde é que eles chutam, não. Você fica olhando os olhos do goleiro. Olha só. Pelos olhos do goleiro, você vai tirar a conclusão, o que está acontecendo dentro do campo. A questão do olhar, sabe? Você não olha para a bola não é importante. Bom, enfim.
Mas, um certo momento, o goleiro foi reclamar. Teve um pênalti. Então, o goleiro ficou raciocinando assim, quem vai bater é fulano. Eu conheço fulano, eu sei como é que ele bate pênalti. Ele sempre bate para um lado, o mesmo lado sempre. Parece que é assim mesmo. Todo jogador bate sempre para o mesmo lado, né? Então ele falou, bem, e se hoje ele pensar em bater para o lado de lá, lado contrário, né? Acho que lado que eu vou pular. Bom, essa é a história da angústia, né, do goleiro. Bom, bem, isso ficou mais ou menos aí como introdução. O cara então foi reclamar com o juiz e o juiz expulsou ele de campo. Ele ficou andando pela rua sem ter onde ficar, porque a única coisa que ele sabia fazer, jogar futebol, foi expulso do time. Bom, aí começou a frequentar cinemas à noite, era a única coisa que ele fazia. E no cinema tinha uma bilheteira chamada Glória, se não me engano, que ele se encantou com ela. Bom, ficou amigo da Glória, não tinha nada que fazer, nem de dia nem de noite, vamos pegar aí uma amizade com essa Glória. Bom, fui para o apartamento da Glória, de noite. Foi lá, transou com ela numa boa, tudo tranquilo, com a característica que os personagens do Vivendas nessa primeira fase falam muito pouco, quase não falam nada. Aquele silêncio, aquela coisa toda. Enfim, acabou lá o serviço deles, os dois ficaram na cama, sem muito papo, e ele estava ali descansando e tal. Quando ele viu um pingente assim da cortina, um pingente, pegou aquele pingente e começou a brincar com ele. Então, até passou assim no pescoço dele e tal. Depois foi brincar com a Glória, passou o pingente no pescoço dela e creu! Matou ela. Matou. Levantou, foi embora e ficou preso numa boa. Não aconteceu nada, a polícia não fez nada. Então eu pensei, gente, é claro que o Wim Wenders, o cara que nasceu logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, pegou toda aquela herança da Guerra Mundial e o cinema alemão expressionista, né, que faz parte desse grupo aí, aliás, o cinema novo alemão, depois do expressionismo, o cinema novo alemão, que é o Wim Wenders, o Fassbinder e o Herzog, como é que é o nome dele? O outro nome não lembro. O cara que fez um filme aqui na Amazônia, inclusive. Bom, esses todos fizeram os filmes dele para tentar resgatar a subjetividade do povo alemão que estava arrasado. Depois de toda aquela destruição, os prédios, né, as catedrais, as obras de arte, foi tudo água abaixo, né? Então, e o povo alemão morrendo de vergonha. E o que acontecia? Esses cineastas perceberam que o povo alemão não queria falar sobre a guerra. Não fazia nenhuma referência, porque para eles estava atravessado ali, né? Então eles resolveram, vamos falar sobre a guerra. Fazer filme sobre a guerra. Então, esse filme, como todos os outros que ele fez, tem sempre alguma referência à guerra. Mas isso aqui é bom. Então, esse cara, então, que matou dessa maneira, transgredindo uma lei, é o Hitler. Não podia ser outro. Ele está se referindo ao Hitler que desacatou todas as leis nacionais e internacionais, matou as pessoas sem motivo nenhum, só por uma coisa meio narcísica dele, louca, aquele que era de fato louco. Então eu falei, acho que essa primeira fase do Viveres da Alemanha corresponderia ao registro do real, a morte. O Hitler, além da psicose dele. Bom, mas o Wim Wenders passou uma infância muito ruim porque ele reclamava o seguinte, que as crianças não tinham nenhum brinquedo, nada para se divertir. Porque tudo era guerra, tudo era para fazer canhão, tudo era. Mas ele tinha um amiguinho, um colega amiguinho, que era filho de um americano, morava lá na Alemanha. E esse cara trazia dos Estados Unidos um monte de brinquedos para o filho dele. Eram os únicos que o Wim Wenders via. Eram aqueles brinquedos vindos dos Estados Unidos. Então ele começou a adorar os Estados Unidos. Essa pátria maravilhosa. Além de ter sido decisiva na guerra, para acabar com a guerra, Salvador da guerra, ele passou a desejar ir morar nos Estados Unidos. Mas o que ele queria fazer nos Estados Unidos? Conhecer a pátria adotiva, que ele adotou e que a pátria também adotou. Ele foi conhecer com essa ideia. Pátria adotiva. Então, fez a segunda fase dele nos Estados Unidos. Fez filmes maravilhosos, inclusive o tal que eu falei, Paris, Texas. Certo. Que o assunto é exatamente um filho adotivo. Tem lá dois pais, né? São adotivos. Então, bom, agora o Viveiro já está na segunda fase do imaginário, né? O pai imaginário. Você tinha um pai real, agora tem um pai imaginário. Né? E toda a questão da adoção. Muito bem.
mas aos poucos ele foi ficando decepcionado também com os Estados Unidos. A questão do consumismo, aquilo ali, não era bem o que ele imaginava, né? Então ele volta para a Alemanha, terceira fase. Quando ele volta para a Alemanha, quais foram os filmes que marcaram, né, até a volta dele à Alemanha? Aqueles filmes de anjos. Asas do Desejo, Tão Longe, Tão Perto. Os anjos, que são representantes da lei máxima, que é Deus. Está no simbólico. Eu falei, gente, não, eu vou escrever alguma coisa sobre isso. Então fiz essa sequência, né? E está por aí até hoje o livro, até teve uma segunda edição. As pessoas que leem gostam, né? Mas foi assim que eu respondi ao convite lá da Samira Chalub. Correspondeu ao convite depois? Depois, foi, Em um destempo. Foi eu precoei, foi só depois. Então aí ficam o cinema e psicanálise com esse trabalho. Do Wegener. As 12 lições sobre Freud e Lacan. Que ainda está dando voltas pela... Eu uso também no meu curso, as pessoas que leem gostam. É um estilo assim, bastante simples, bastante acessível, e as pessoas sempre falam, é muito claro, agora dá para entender. Mas eu não sei se é claro, se é superficial, mas as pessoas falam que gostam. Né? Muitas pessoas hoje, até me parece que uma espécie assim de retorno da psicanálise, a cada tanto, a psicanálise tem já 130 anos de história, não? Sim. Mas parece que a cada tanto retorna a psicanálise. E hoje me parece que vivimos em 2022 uma espécie de retorno da psicanálise no Brasil. O que você sugere para as pessoas que procuram, de algum modo, se formar em psicanálise? Sabe o que acontece? Quando eu vim aqui para Campinas e comecei a fazer grupos de estudos, tinha muita gente, a Helena participou disso aí, né? As pessoas começavam a me perguntar, escuta, qual é o lugar para a gente se formar aqui? E eu ficava assim meio, sabe, sem saber como responder. Porque que eu dizia o seguinte, eu conhecia as duas principais instituições aqui. Mas a ACP, por exemplo, eu até frequentei um pouco lá, cheguei até a me inscrever, não fiquei nem um mês lá como membro, saí de lá. Porque a ACP tinha uma característica que era assim, era um grande autoritarismo. Né? As pessoas tinham que fazer, que o mestre falava, o assunto é esse, vocês vão estudar isso, tem que fazer aquilo outro. Assim, isso não é legal. E eu atendia alguns pacientes que frequentavam lá e eles queixavam tanto, as pessoas eram obrigadas a apresentar caso clínico. Obrigado. Né? E quando alguém era designado para apresentar um caso clínico daqui a 2 meses, o sujeito começava a ter dor de barriga todo dia. Sabe? Era uma tensão tal. Era uma coisa, uma pressão. Eu falei, não vou ficar indicando gente para lá, porque fica chato, vai sofrer, né? A outra era a etiquete, que era bem mais educada, era bem melhorzinha, inclusive. Não era tanto assim. Mas mesmo assim, o que aparecia um pouco na etiquete é que havia uma distância muito grande entre os antigos, né, membros da etiquete e as pessoas novas que chegavam. Então se cobrava muito dos novos. O cara falava qualquer coisa. Mas você não leu Lacan, mas você não leu o seminário, mas você não leu Freud, você não falou. O pessoal fica todo com medo bem. Então, olha, eu fico com medo de indicar, porque é chato, depois a pessoa vai passar por uma coisa dessa, né? Mas foi tanta insistência que eu falei, sabe de uma coisa? Vamos fazer um grupo então nós? Né? Aliás, não vamos fazer, vamos ressuscitar um grupo que era lá da São Paulo, da Associação Livre, né? Então começou uma espécie de uma instituição, porque a instituição a gente não faz, ela nasce, quando você vê ela já está. Ela já está instituída. Você vê, hoje eu vou falar, não é assim. E eu que não queria falar, porque eu não quero fundar nada, não quero mexer com isso não. Eu passei por algumas experiências de instituição e é muito ruim, são muito neuróticas, são muito ruins, muito perversas até. Né? A única que eu me dei bem, foi a Associação Livre também, éramos amigos. Não tinha regulamento, não tinha nada, não tinha regimento, não tinha nada. Né? A gente se reunia lá no consultório, trabalhávamos juntos, e várias vezes a gente combinava, olha, esse fim de semana a gente precisa reunir, vamos fazer um estatuto, não é possível. Não tem uma linha escrita sobre a Associação Livre, tudo bem, então sexta-feira era o dia. Sexta-feira à noite a gente terminava lá, ia para o barzinho.
o que saía? Não saía nada, entrava cerveja, a gente tomava cerveja, esquecia. Ninguém escreveu uma linha sobre a Associação Livre, mas não foi preciso. Não tivemos problema nenhum. Havia uma dinâmica própria. Havia uma dinâmica própria. Você refunda a Associação Livre aqui em Campinas. Ah, então. Isso aconteceu agora em 2017, só um pouco, 7 anos, 2017. 5 anos atrás. Né? E está começando de novo. O pessoal de São Paulo também se reorganizou da mesma época. Nasceu aqui lá de novo. Né? Com Cesaroto. Né? Cesaroto de novo. Né? Agora tem o Paul Cardoso também. Tem a Fanny Risgail, que já frequentou há muito tempo lá a antiga associação também. Então, é assim, mas assim, é uma frase que eu sempre repito do Jurandir Freire. Não sei se você conhece o Jurandir Freire, um grande sociólogo. Exatamente, grande sociólogo. Uma vez eu perguntei para ele, Jurandir, o que você faz lá no ciclo? Ele era do ciclo também, psicanalítico lá. Do ciclo, lá do João Batista, meu irmão, do Hélio Pellegrino. Ele falou assim, eu não faço nada. Meu nome está lá, na lista. Mas eu não faço nada. Porque eu acho que uma instituição de psicanálise não se organiza assim. Um grupo de psicanalistas, um grupo tem que ser especialmente amigos, são pessoas amigas. Se não for amigo, não funciona. Sabe? Eu achei aquilo tão bonito, né? É isso aí. Então a formação passa por essa relação transferencial. Essa transferência de trabalho, é a transferência mesmo, né? No sentido mesmo de uma transferência amorosa. Acho que é assim que funciona. Bom, não foi assim que o Freud começou com a reunião das quartas-feiras? Eram os amigos dele, falavam sobre ele, falavam sobre tudo, falavam sobre as análises, as famílias dele, eles faziam supervisão uns com os outros. Bom, é isso aí. Beleza? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. Acho que falei demais. A menina deve estar cansada. Muito obrigado. Imagina. Beleza.